Salve, salve você! Estou aqui no PE, Palácio do Explicador, para te oferecer o melhor reforço escolar da Zona Oeste, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, além de preparar crianças de 8 a 10 anos para os concursos do Colégio Militar e Colégio Pedro II. Você que mora distante e não tem tempo, temos aulas particulares e online para você. Mas você que tem tempo e mora próximo e quer aula presencial, temos cursos, turmas, manhã, tarde e noite. O PE é um explicador com cara de curso preparatório. Ficamos no bairro Adriana, próximo ao West Shopping, referência Estrada da Posse, perto do posto BR. Não se esquecendo de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir e compartilhar. E chega de conversa, vamos que vamos, porque a chapa vai esquentar. Pessoal, vamos lá. Nós estaremos iniciando um curso de gramática. Um curso que vai ser do zero, hoje é a nossa primeira aula. Então você que teve uma dificuldade imensa lá quando estudava, ou quando ainda está estudando, então vocês vão ter a oportunidade de estar tirando as suas dúvidas. Sabendo que em 15 minutos não será suficiente para poder tirar todas as suas dúvidas. Então, faço o convite que venha fazer parte do Palácio do Explicador. Tá certo? Vamos para a questão agora. Assinale a alternativa que apresenta aspecto fonético presente na palavra rigidamente. Então, rigidamente, ele tem ditongo crescente. Rigidamente tem ditongo decrescente. Rigidamente tem hiato. Rigidamente tem encontro consonantal ou rigidamente tem dígrafo. Qual você marcaria aí? Né? Na escola, a gente aprende, quando lá com a nossa tia Teteia, o A, E, I, O, U, dizendo que isso é a nossa vogal. Mas quando a gente cresce um pouquinho, a gente vê que na verdade não é bem assim. Claro que para criança é bem legal que seja apresentado o A, E, O, U como vogal. Mas quando você cresce um pouquinho e começa a fazer concurso público, você vai ver que tem semivogais. Então, existe semivogal. Então, as nossas vogais aqui, ó, as vogais vai ser o A, E e o... Meu Deus, deu um bug aqui. A, E, O. Tá certo? E as nossas semivogais... Deixa eu fazer aqui uma coisa bacana. A nossa semivogal é o seguinte. Nossa semivogal é o I e U. Então nós temos as vogais A, E, O e semivogal I e U. Tá certo? Mas para que isso, Marcelo? Porque quando a gente sabe vogais e semivogais, a gente consegue saber quando é crescente ou decrescente. Um exemplo aqui, ó. Exemplo. Se eu botar aqui a palavra pai. Quem é vogal? É o A ou é o I? O A é vogal. Se o A é vogal, o I é semivogal, então ele é um ditongo decrescente, porque houve um encontro de uma vogal com uma semivogal. Na palavra rigidamente, não tem encontro de vogal com semivogal, não tem nada disso. Então ele não pode ser nem ditongo crescente, nem decrescente. E quando que pode ser ditongo crescente? Ó, pia. Pia seria uma semivogal mais vogal. Então aqui já seria um ditongo crescente. E aqui é um ditongo decrescente. Existe também em relação de ser oral ou nasal. Em relação à nasalidade, para ele ser nasal, tá? É quando termina com M ou com tio. Tirando isso, todas as palavras são orais, tá certo? Então deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui, então a gente já viu que não é nem ditongo crescente nem decrescente. O quanto que é hiato? Hiato é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Hiato é quando tem duas vogais na mesma sílaba, ó. Saída. Saída. O I
ele é semivogal, mas quando ele tem a tonicidade, o acento nele, ele ficou forte. Então nós temos agora aqui duas vogais, e as vogais não podem ficar juntas. E aí quando a gente separa a sílaba, fica sa e dá. E rigidamente não tem ato, não houve encontro de duas vogais. Encontro consonantal. Acredito que alguns de vocês já devem ter marcado encontro consonantal. Em ver aqui o N e o T. Mas quando for fazer uma questão como essa, é necessário que vocês separem a sílaba. Então se eu botar aqui, ó, rigidamente. Quando separa a sílaba, tá? Não ficou ali um encontro consonantal. Esse EN é chamado de dígrafo vocálico. Depois eu vou estar trocando aqui de slide e vou estar mostrando para vocês o que é um dígrafo vocálico, o que é um dígrafo consonantal. Tá? Então aqui também não houve encontro consonantal, houve aqui, ó, um dígrafo vocálico. Deixa eu botar aqui na tela aqui, ó, para a gente poder ver um pouquinho. Dígrafo vocálico é quando as vogais elas estão acompanhadas de M ou de N. Aqui, ó, ambiguamente, ambivalente. Então aqui tem um an. Em relação também de fonema. Eu acho que fonema também é interessante. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou falar aqui um pouquinho de fonema. Fonema é o estudo, porque a letra é um sinal gráfico e o fonema é o som, é o sinal sonoro. Então quando eu venho aqui, ó, exemplo, ó, casa. Quando eu boto casa, possui quantas letras? Eu possuo 4 letras, porque letras é o sinal gráfico. Fonema é o sinal sonoro. Esse K aqui, ó, fica com o som de K, o S de Z e o A. Então permanece 4 fonemas. Vai existir casos que vai ter mais fonema ou menos fonema do que letra. Vamos ver aqui, por exemplo, táxi. O táxi, tá? Ele possui 4 letras, mas quando nós pronunciamos a palavra táxi, você percebe que tem um QC. Então esse X, ele vai ter um som de KS. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. 5 fonemas. E também vai existir caso de ter menos fonema do que letra. Exemplo, carro. Carro. Quantas letras tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas como tem dígrafo consonantal, dígrafo é o quê? É quando tem 2 letras com um único som. Então vai ficar 4 fonemas. Então o macete é esse. Viu que tem um X com som de KS, acrescenta um fonema. Se tem dígrafo, que é o som de 2 letras, ou melhor, 2 letras com um único som, de 2 com um único, vai só você diminuir um. E com isso você não vai estar errando parte de dígrafo, tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui a tela de alguns dígrafos. A palavra quando, se eu botar aqui quando, será que quando ele é dígrafo ou não? Queijo é como se fosse o queijo, o K, queijo. E aí quando eu boto cando, percebe que não funciona o cando. Sendo assim, nós pronunciamos a letra U. Então, quando não há dígrafo, há o que ali? Nós vimos que existe a semivogal, que é o I e U. Então, U é uma semivogal, então seria uma semivogal. O A é o quê? É uma vogal. E percebe que tem um N. Se tem um N, então vai ser um ditongo crescente nasal. Então, assim, é uma aula bem simples, rápida, só para que vocês possam ter uma ideia, mas eu faço o convite para que vocês venham fazer parte do Palácio do Explicador. Nesse momento é só isso. Fique com Deus.